Primeira pergunta: experiência tem em técnica de relactação com sonda? Como você orienta a fazer? Com que número de sonda? Tá, então a técnica da relactação, para quem não sabe, ou translactação, tem os dois nomes, né? Ela é feita numa situação onde eu preciso complementar a alimentação do bebê, ou também retomar uma amamentação que, por exemplo, o bebezinho deixou de mamar por um tempo. E aí a gente utiliza essa técnica com uma sondinha número 4, que é o calibre mais fininho que tem, porque a número 6, que é o calibre seguinte, o fluxo vai muito facilitado. Já na sonda com calibre número 4, então deixa eu só fazer uma sequência aqui para as meninas entenderem a questão da relactação, né? Então a mãe, ao mesmo tempo que está amamentando o bebezinho, coloca o bebê no seio, coloca uma sondinha bem fininha, uma pontinha vai dentro do recipiente contendo o leite materno ordenhado ou a fórmula artificial, e a outra pontinha a mãe insere no cantinho da boquinha do bebê para esse bebê manter a amamentação no seio, receber o complemento e não desmama no peito, né? Porque é uma situação onde a gente precisa complementar e esse complemento for feito na mamadeira, esse bebezinho, dependendo, né, do número de mamadeiras por dia, da frequência, da quantidade de fórmula, esse bebezinho, da introdução também da mamadeira, geralmente esse bebezinho vai preferir a mamadeira e largar o peito. Então a gente faz essa complementação junto com o peito, que é um método assim top, número 1, uma intervenção maravilhosa para que a gente consiga complementar, por vários motivos que há necessidade da complementação, e o bebezinho também não desmama do seio. Ou quando aquele bebezinho já não está mais querendo mamar, porque a produção de leite da mãe diminuiu por N motivos e a gente quer fazer o estímulo da produção também. A gente usa a sondinha, porque nada melhor que o próprio bebê para fazer o estímulo ao aumento da produção de leite. E a sondinha também, às vezes tem bebês que mamam sem eficiência nenhuma, ficam ali numa sucção nada nutritiva e pouco eficiente, acaba que nem acaba extraindo esse leite que muitas vezes a mãe tem dentro da mama e também estimulando a produção de leite. Então a sondinha também vem de encontro a gente manter um bebê mais ativo no seio, sugando com mais eficiência, porque o bebê ele é ativado por fluxo, e aí esse bebê volta a fazer uma sucção mais nutritiva e acaba mamando mais volume do leite da própria mãe com a sondinha. E também fazendo um estímulo maior. E aí a gente, claro, tem técnicas que a gente utiliza para tornar a relactação, translactação, mais similar ao peito, né? O fluxo do peito, ele é intermitente, o fluxo de leite. O leite jorra da mama, conforme os reflexos de ejeção, e em seguida ele para. E o bebezinho tem que ficar sugando, esperando um novo reflexo de ejeção. É um fluxo intermitente que a gente fala. E aí, na sondinha, é um fluxo constante, ele fica sugando e fica saindo, né? Então, também a gente tem que ter cuidado para fazer a relactação, porque o intuito, obviamente, da relactação é desmamar da relactação. Tanto aumentar a produção de leite para fazer uma retomada do aleitamento exclusivo, mas também fazer com que esse bebezinho não fique acostumado só com a sondinha, porque daí depois a mãe não consegue tirar a sondinha, e é um método. Tem casos onde a gente insere a relactação, faz o uso da sondinha, e a gente sabe que aquela sondinha, aquele complementação não vai ser retirado nunca. Por exemplo, casos onde tem mamoplastia redutora, aquela mama, ou mães com hipogalactia também, né? Tô confundindo os temas, hipogalactia não. Mães com hipoplasia glandular, né? Baixa quantidade de glândulas mamárias. Aí a gente sabe que vai ser pelo período inteiro que a mãe quiser amamentar. Então, nesse caso, a gente não vai fazer o desmame da sondinha. Mas a gente pode simular um fluxo de peito, trancando a sondinha também, né? Para que esse bebezinho não acostume com aquele fluxo constante, porque depois a gente não consegue fazer o desmame da sondinha. E também mantenha-se um fluxo similar, parecido com o fluxo da mãe. Mas é uma técnica que eu uso muito, ensino muitas mães a utilizarem, tanto para
aumentar a produção de leite, quando a gente quer um estímulo maior do bebê, na situação que a mãe está com baixa produção de leite, obviamente, e precisa complementar, tanto para mães com mamoplastia redutora, bebês com baixo ganho de peso também, né, que a gente precisa fazer uma complementação temporária e, óbvio, identificar a causa. Eu uso bastante, é uma técnica que, assim, eu sou fascinada por ensinar e a maioria das mães gostam da relactação, né? Claro que tem mães que não gostam ou tem dificuldades de colocar sondinha, a gente treina, né? Colocar antes com uma fita ou depois do engate, mas tem mães que não se adaptam, então não adianta também, né? Eu sempre mostro, ó, tu pode complementar aqui com a sondinha, que essa é a técnica número 1, mas também tem outras possibilidades de complementação, por exemplo, que não sejam na mamadeira, né? Mas que no fim acabam sendo um pouco mais difíceis, porque o bebê mama no peito, às vezes mama sem eficiência, daí a mãe tem que ir para a bomba para ordenhar a mama, para dar o estímulo maior na mama, né? Poderia ser tudo otimizado no peito, mas não há. O para todos não existe, né? Para todos não existe. Então, tem, obviamente, mães que não se adaptam à sondinha, e aí a gente, claro, precisa ir fazendo intervenções também viáveis de a mãe executar. Então, é um plano de ação bem individualizado, né? Não é generalista, porque exatamente o para todos não existe, né? Pode funcionar para a maioria, mas tem alguns bebês também que, mesmo sendo a sondinha número 4, eles não se adaptam. A mãe bota devagarinho ali, o bebê sente que tem aquela sondinha, né? E aí o bebê para de mamar, não curte, então tem situações que a gente não consegue utilizar, que a mãe não consegue utilizar, né? Ou dificuldades dela também, né? Às vezes o bebezinho já tem dificuldade de manter a pega, a mãe tem uma dificuldade também em fazer a posição, né? De ajudar o bebê a manter. Daí tem que inserir mais uma sondinha, às vezes depende de outra pessoa e às vezes nem sempre essa pessoa está disponível, então é uma situação que às vezes fica inviável mesmo de usar. E obviamente que a gente, né, pensa em estratégias que sejam viáveis para toda a família, principalmente para a mãe, né? A Rosa, pode falar mais sobre o seu workshop? O meu workshop, eu abri uma vez online, né, gratuito, e não abri mais, mas estou pensando em abrir novamente o workshop, né, bem prático, que teve muitas inscritas, e até hoje foi o quê? Eu acho que foi, nem me lembro mais a data, foi no início da pandemia, eu acho, lá em março. E, nossa, tiveram quase 200 inscritas, né? Depois eu liberei esse mesmo workshop que eu fiz, deixei gravado e liberei, disponibilizei. E tô pensando em fazer um outro ao vivo também, tá, Rosa? É um workshop bem prático. Sou bem prática, meninas. Eu não sei se vocês puderam perceber, assim, talvez porque, obviamente, o foco é resolver problema, né? Antes fosse trabalhar mais a prevenção, que é isso que estou trabalhando tanto com as gestantes, né? Focar em prevenção, em evitar dificuldades, né? Mas a gente tem aquela história de procurar resolver o problema quando ele já está instalado, né? Então, idealmente, as gestantes precisam se preparar antes para prevenir, porque muitas dificuldades da amamentação no pós-parto, elas são preveníveis. Né? Preveníveis é o que? Se eu tenho aquela informação, se eu sei aquela técnica, se eu sei o que eu posso fazer, se eu sei que isso não está legal, que eu posso ir por aqui ou por ali, obviamente eu nem muitas vezes vou chegar na dificuldade. Existe a baixa lactação. E neste caso, qual seria a causa? No meu primeiro filho, falaram que era este o meu problema. Baixa lactação seria baixa produção de leite? Explica melhor, Cris. Porque existe sim baixa produção de leite, que seria a quantidade de leite insuficiente para atender a demanda do bebezinho. Eu acho que é isso, né? Esse é o tema, né, Cris?
E qual seria a causa? Existem várias causas para baixa produção de leite, tá? A primeira delas é em relação à técnica inadequada de amamentação e a não livre demanda e uso de bicos artificiais, tá? Que seria mais ou menos o meu bebezinho não está fazendo uma boa pega, não está conseguindo fazer uma sucção eficiente, ou seja, ele não está fazendo uma ordenha adequada, uma extração e estímulo adequados à minha mama. E aí, geralmente em paralelo à dor na amamentação, nessa situação, né? Também lesões mamilares, o que também já gera um estresse na mãe, e esse estresse materno leva a um baixo fluxo de leite, que leva a uma baixa saída de leite da mama, esse leite fica retido, e aí o organismo entende que tem leite parado e acaba diminuindo a produção, né? Também a não livre demanda, que seria horários determinados pela mãe, ou, por exemplo, né, aquele bebezinho que solicita o peito com muita frequência e a mãe está super cansada, não consegue atender a demanda do bebê, acaba dando chupeta para estender esse intervalo de sono para a mãe poder descansar, né? Assim como não entender a necessidade do bebê, muitas vezes, faz uma hora e meia que o bebê mamou, não é fome. Bota a chupeta, o bebê fica sugando e se acalma e dorme. Então, pulou uma, duas, três mamadas, a mama deixa de ser estimulada e acaba diminuindo a produção de leite, né? Que é a causa de não livre demanda, que seria quando o bebê dá o sinal de que quer mamar, seja ele por fome, por sede, por necessidade de sucção, por prazer mesmo, todas essas idas do bebê ao seio fazem o estímulo à produção de leite, de quebra o bebê mama também, né? Mama volume de leite, extrai leite da mama e a extração frequente do leite, a remoção frequente desse leite que está sendo produzido 24 horas é o que determina a maior produção de leite. A nossa mama só produz leite porque tem um bebezinho que vai lá e extrai. Então, quanto mais ele extrai, quanto mais ele mantém a mama num estado, né, de menor estoque de leite, mais a minha mama produz leite, porque ela precisa correr atrás desse esvaziamento da mama frequente, né? Então, a glândula ela só produz justamente porque tem alguém extraindo. Esse é o mecanismo básico da fisiologia da lactação, como que a mama produz leite. Toda vez que tem leite parado dentro da mama, né, por N motivos o bebê não acessa o peito, ou, por exemplo, né, eu tô cansada e eu vou dar, é muito comum, né? E cansaço é uma coisa que pega no pós-parto. Eu preciso dormir de noite, sei lá, 5 horas direto, enfim. Tem bebês que mamam, principalmente no primeiro mês, com muita frequência dia e noite, né? E geralmente são essas mães que não conseguem aguentar o tranco do início da amamentação, essas mamadas frequentes. E aí não é incomum que a mãe, nessa última mamada da noite, por exemplo, né? Que já está cansada do somatório do dia, que não descansou, que enfim, que não, né, priorizou também descansar junto quando seu bebê descansava, que tinha tarefas da casa, enfim, por N motivos, ou simplesmente as mães que não conseguem descansar de dia, né? Chega de noite, a mãe tá super cansada, e aí a última mamada da noite, assim, dá o peito, e aí dá uma mamadeira com fórmula ou com o próprio leite materno ordenhado, né, pro bebê encher mais o estômago, ou pro estômago ficar mais pesado, para estender um sono maior, né, mais horas de sono, mais tempo de saciedade sem solicitar o peito da mãe. E alguns bebês estendem de fato, outros não. Outros a mãe percebe que deu e deu uma hora, acordou de novo. Às vezes o bebê fica desconfortável, né? Porque tu deu um volume a mais que em um estômagozinho que não tinha capacidade. Às vezes esse bebê fica desconfortável e dorme muito mal. É pior do que dar esse complemento na última mamada da noite, né? Mas em relação à produção de leite, esse bebezinho toma esse complemento, né, depois do peito antes de dormir, e aí estende, né, estender horas de sono além de 3 horas, né, 4, 5, 6. E aí o que acontece? Essa mama deixou de receber o estímulo do bebê, deixou de
a glândula deixou de ficar vazia, né? Esse bebê não extraiu esse leite que estava sendo produzido, ele ficou acumulado todas essas horas, e aí a mama acaba sinalizando para ela mesma, né, que é o fator inibitório da lactação, localmente que não precisa produzir. Aí começa a baixa produção de leite, porque tem um bebezinho crescendo, uma mama sendo pouco estimulada. E também, né, as mamadas noturnas, eu já falei por aqui, elas são super importantes no sentido de que eu, à noite, né, tenho maior liberação de prolactina, que é o hormônio da produção de leite, e aí eu deixo de aproveitar também essa maior liberação de prolactina, que é o hormônio da produção de leite. Num primeiro momento, eu acordo com a mama cheia, explodindo, né? Mas logo em seguida, na sequência dos dias, a minha mama deixa de ficar cheia, justamente porque não há estímulo noturno. E aí também começa o problema da diminuição da produção de leite. As causas mais frequentes são essas, todas causas evitáveis e preveníveis, né? Estresse materno excessivo também, né? Onde a mãe não está conseguindo descansar, o estresse, o nosso cérebro lá, a hipófise, a glândula que libera os hormônios da lactação, principalmente a ocitocina, que é o hormônio do fluxo de leite, é afetada essa liberação desse hormônio por conta dos hormônios do estresse. Na mesma região da hipófise, onde é secretada a ocitocina, também são secretados hormônios do estresse. Então, o que acontece? Eles competem, né, pelo mesmo sítio lá na hipófise. E aí, o que acontece? Estresse de qualquer ordem, né, seja cansaço excessivo, seja preocupações, né, seja a dor, a privação de sono, a insegurança, falta de confiança, todos esses fatores levam a mãe a diminuir a liberação de ocitocina e liberar mais hormônios do estresse. E aí o que vai acontecer? Vou ter menos fluxo de leite para o meu bebezinho, o leite vai ficar retido dentro da glândula, a glândula vai sinalizar para ela mesma que não precisa produzir, né? Então tem todo um mecanismo aí envolvido na questão do estresse, na baixa produção de leite. Na verdade, é uma causa bem importante, né? Por isso que a gente sempre fala em rede de apoio, que é importante a mãe que amamenta, né, principalmente nesse primeiro mês, que a demanda é bem grande do bebê, muitas vezes, de ter uma rede de apoio que consiga, né, enfim, ir para o super, fazer comida, lavar roupa, cuidar da casa, deixar essa mãe segura de que ela pode ficar com seu bebezinho para descansar, enfim, para que ela consiga não sofrer tanto estresse, né, que vai impactar na produção de leite. Sara, que Deus te abençoe nesse lançamento. Ai, guria, obrigada. Sério, eu tô assim, ó, louca para lançar o curso. Louca para lançar o curso. E vai ser assim, ó, um curso. Eu sou suspeita para falar, né, porque é o meu curso. Mas vai ser o primeiro curso para gestantes e mães, onde eu vou abordar conhecimentos teóricos que vão super ajudar vocês a entenderem como funciona a amamentação na prática. Precisa de conhecimento teórico. Tem temas que não tem como vocês não conhecerem a teoria, porque se vocês conhecem a teoria, fica muito mais fácil de linkar a teoria à prática. Por exemplo, assim, ó, por que eu estou fazendo isso? Porque linka com isso aqui, ó. Daí, assim, é muito... Quando a gente entende a prática, quando a gente junta a prática com a teoria, nossa, abre um campo de visão muito maior, né? Então, não tem como não ter um módulo de teoria, mas eu vou direcionar bastante, sim, não vou ficar horas explanando, né? Depois eu tenho um módulo de técnicas bem básicas, tá? Básicas, assim, básicas que vocês vão ver que não é nada básico, tá? Mas é um módulo onde tem toda a técnica de amamentação, toda a parte de posições, preparo da mama antes de amamentar, como fazer a preguinha de apoio, como deixar a mama numa situação legal para dar para o bebê, como fazer a pega correta, como identificar a pega correta, incorreta, como identificar sucção eficiente, ineficiente, amamentação para gemelares também, né, mães de gêmeos, o que mais?
técnicas para mamas grandes, mamilos planos, invertidos, cirurgias mamárias, né? Então tem todo esse módulo gigante, que é o que eu terminei de gravar. Depois tem técnicas para as dificuldades, né? Dificuldades, técnicas específicas para cada dificuldade também. Então são 2 módulos divididos aí, por exemplo, né? Meu bebezinho mama com baixa eficiência. Tem lá a técnica da compressão mamária. Então, vai ter lá um módulo só de técnicas, eu ensinando a fazer as técnicas, né? Como resolver as dificuldades, como reduzir o complemento, por exemplo, também, né? Tive que dar o complemento, como dar, como ofertar ao bebê, como fazer a relactação e um mundo de técnicas. Depois tem o uso dos dispositivos, né? Equipamentos, dispositivos, como usar, se tiver que usar, como usar o bico intermediário, depois como fazer a remoção desse bico intermediário. Ai, que mais? É um monte. Todos os dispositivos aí que a gente conhece, né? Eu vou fazer um módulo só sobre o uso das bombas, como usar a bomba, bocais específicos. Enfim, é um módulo bem grande, tá? Depois tem dúvidas frequentes, outro módulo. Dúvidas frequentes, que eu vejo que assim, ó, são recorrentes. E o último módulo são aulas bônus que se relacionam com o tema amamentação, né? Então, estimulação sensorial no bebê, cólicas, alimentação da mãe que amamenta. Daí eu convidei, né, profissionais, referências, para dar essas aulas bônus para vocês, tá? Aula sobre o sono também, né, com a FAB, introdução alimentar, retorno ao trabalho, desmame. Então são todos os temas das aulas bônus que se correlacionam com a amamentação. Deixa eu dar a sequência aqui, meninas, nas dúvidas, tá? A Sara, fale mais sobre os impactos das disfunções da tireoide em relação à baixa produção de leite. Então, Sara, uma das causas, né, fatores de baixa produção de leite, né, fatores maternos, doenças maternas, são as disfunções na tireoide, né? A gente fala dos principais hormônios envolvidos na produção de leite, que é a ocitocina e a prolactina, né, fluxo e produção. Mas não são só eles envolvidos, tá, na produção de leite, né? Nesse mecanismo hormonal que acaba um hormônio influenciando o outro, né? Não é tão simples quanto parece, né? Essa rede, essa teia hormonal envolvida nessa questão da lactação. Então, na tireoide, né, a gente tem hormônios importantes, tá? Que acabam afetando a produção de leite, tá? Tanto o hipertireoidismo quanto o hipotireoidismo. Algumas vias que acabam interferindo nessa questão de prolactina e ocitocina. Eu não sei bem explicar agora, assim, não tô bem craque nessa questão mais hormonal, tá, Sara? Teria que estudar mais um pouquinho para conseguir explicar com mais clareza e com mais didática para vocês, tá? Mas eu acho que eu vou dar uma estudadinha e aí eu retomo aqui o tema, tá? Mas tem a ver, tá? As disfunções da tireoide com os hormônios que estão correlacionados a esses da lactação, né? Esses principais. A gente tem questões da insulina, por exemplo, diabetes, né? O tecido mamário é grande consumidor, tá, de insulina, obviamente, porque precisa, né? A insulina é o transportador da glicose para dentro das células. E a gente tem na mama, né, tecidos que consomem muita insulina. Então, por exemplo, uma mãe que tem diabetes tipo 1 ou tipo 2 ou resistência à insulina pode ter baixa produção de leite. Por quê? Porque daí eu não tenho uma insulina, né, um carregador, colocando glicose para dentro das células mamárias. E aí, obviamente, que eu vou ter o quê? Produção de leite e fluxo afetados, né? Essa é a via, por exemplo, dessa questão hormonal do diabetes. Então, eu estava lendo um tempo atrás, fui estudar sobre os hormônios, assim,
em literatura inglesa, né? Porque português a gente não encontra nada. E aí eu queria estudar um pouquinho mais sobre essas questões hormonais, assim, né? Porque a gente fala muito de prolactina, ocitocina, e de fato não são só esses dois hormônios envolvidos. É uma cadeia. São tantos hormônios, meninas, vocês não têm noção. Então, assim, onde há, né, disfunção hormonal, seja, né, da glândula tireoide, que tem hormônios, né, super importantes na regulação do metabolismo, né? Hipotireoidismo, a gente tem, né, aquela a alteração do metabolismo, ele fica mais lento, né? Então, geralmente, a pessoa que tem hipotireoidismo não tratado acaba ficando mais gordinha, mais obesa, né? E afeta essas relações hormonais aí da obesidade, né? A obesidade também é um dos fatores de baixa produção de leite, doenças maternas, obesidade, que podem levar a baixa produção de leite. Geralmente, na obesidade, ela é uma síndrome metabólica, né? Uma síndrome metabólica que tem alteração de vários hormônios, principalmente tem uma resistência à insulina também, pode ter diabetes, enfim, que se relacionam intimamente com essas questões hormonais que eu acabei de falar para vocês. Então, e eu fui estudar e eu fiquei impressionada da quantidade de hormônios envolvidos diretamente e indiretamente na produção e fluxo de leite, que eu fiquei assim, oh, meu Deus do céu, qualquer alteração, né, no nosso corpo, então uma alteração que está localizada lá em alguma já afeta toda uma cadeia, né? Então essas relações hormonais, por isso que são importantes esses exames de rotina. Se a mãe tem alterações da tireoide, precisa tratar, né? Tanto hipertireoidismo quanto hipotireoidismo, tanto diabetes, né? Tratar com, enfim, medicamentos ou insulina, né? Pressão alta também, hipertensão pode, a mãe hipertensa pode ter baixa produção de leite, né? Então tem um monte de mecanismo aí relacionado à questão hormonal materna. Tá, Sara? Fico te devendo essa relação, assim, né? Em que via seria, assim, afetada a produção de leite, né? Qual é aquela via do hipotireoidismo que diminui a produção de leite? Mas tem relação, sim. Por isso que a mãe tem que fazer exames de controle, né? Francine Arruda. Bebê de 4 meses tem noites que não acorda para mamar. O que fazer com seio cheio? Precisa ainda fazer ordenha de alívio? Já tive 4 mastites. Meu Deus, Francine, 4 mastites em 4 meses é muita mastite, né? É muita inflamação, infecção no seio, possivelmente por conta do excesso de leite. Tá. Como tu tem predisposição a ter mastite, um dos fatores causadores da mastite é o excesso de leite parado na mama, tá? Então, o que acontece? A maioria das mamas, né, da produção de leite, acaba acontecendo esse ajuste da produção de leite com a necessidade do bebê já dentro das primeiras 4 semanas, tá? Que é o primeiro mês, né? Às vezes até 8, 2 meses. No teu caso, me parece que ainda não esse ajuste não aconteceu. Tu deve ter bastante leite sobrando, né? Poderia ter tido gêmeas. Então, o que que acontece? Se tu nota que a tua mama tem ficado muito cheia à noite, e tu já teve 4 mastites, tu pode ter a 5ª, né? E a mastite não é só o leite parado, tem também baixa imunidade, né? Estresse materno. É meio que um combo que vem tudo junto, tá? Mas o principal fator que previne é não deixar a mama empedrada ou muito cheia por muitas horas, né? Então, eu te sugiro que tu faça, se tu perceber à noite, né? Deixa ele dormir, não vai acordar teu bebezinho, né? Mas que tu faça ordenha de alívio, sim, nas noites que tu sente que a mama vai ficar, ou o horário específico, tu sabe que ali até tal horário a mama tá de boa, mas a partir de tal horário ela já começa a ficar muito cheia. Então é interessante que tu faça ordenha de alívio, tá? Só que assim, ó, cuidado com a forma que tu faz ordenha de alívio, tá? Porque ordenha de alívio, ela não é extrair leite até tu sentir que a mama fica bem murchinha, tá? Porque isso aí estimula também a produção de leite, né? Qual é o ponto de parar a ordenha? Tem um ponto adequado onde passou daquela extração ali, já está estimulando a produção de leite. Então,
não tá adiantando nada, porque nunca vai regular a tua produção, porque tu tá simulando que tem um outro bebezinho ali mamando, né? Ordenha de alívio é justamente extrair, né, massagear a mama, extrair um volume de leite onde você sente que a mama ainda tem leite dentro, mas que não há mais dor, né? Não há mais nódulos, mas você vai sentir que há leite dentro da mama, né? Você só vai sentir um alívio, né? Você não vai esvaziar a mama. A ordenha, para evitar mastites, né? Que a ordenha de alívio é uma ordenha onde você precisa deixar leite parado na mama. Por quê? Porque é o leite parado na mama que vai determinar a tua glândula a, peraí, tá demais, deixa eu diminuir um pouquinho a produção, porque senão, o que vai acontecer, né, Francine? Muitas mães fazem isso sem saber o ponto de parar a ordenha de alívio, né? Extraem até sentir, é um alívio, né? Só que daí o que acontece? Tá sempre estimulando a produção. Na noite que teu bebê não acorda mais para mamar, né? Que bom, 4 meses, maravilha, que dorme à noite e não acorda para mamar. Cuidado, se tem uso de chupeta no período da noite, né? Você percebe que o teu bebezinho dorme a noite inteira, mas tem um indutor de sono e de manutenção do ciclo de sono, que é a chupeta. Possivelmente o teu bebezinho talvez acordaria para mamar, tá? Muito cuidado. Não sei se ele usa, né, Francine? Então, uma coisa é um bebê que dorme a noite inteira, por exemplo, né? Sei lá, de tal horário que a gente considera a noite inteira, cada uma considera um período, né? Mas sei lá, dorme 6, 7, 8 horas direto. Se em algum momento da noite esse bebezinho fica com a chupeta ou precisa da chupeta para manter o sono, quer dizer que, ao invés de ir para a chupeta sugar uma chupeta, esse bebezinho iria acordar do seu ciclo de sono e iria solicitar o peito da mãe. É muito comum acontecer isso. O que acontece também, né? Esse é o outro ponto, né? Que num primeiro momento a mama fica cheia, mas daqui a pouco diminui a produção de leite, tanto que o meu bebê tá solicitando mais e eu não consigo atender a demanda dele. Por conta de mamadas que não aconteceram porque tinha um bebezinho na chupeta, tá? Então, muitas mães nem imaginam, muitas mães têm a baixa produção de leite e nem imaginam que a causa é essa, tá? Mas se o teu bebezinho dorme a noite inteira, sem nenhum método de sucção não nutritiva, tá? Dorme diretaço, então tu vai acordar no primeiro momento para fazer ordenha de alívio quando tu sente que tá muito cheia a mama. Mas alívio assim, né? Tirei um pouquinho, deu uma aliviadinha, parou, porque o segredo é não extrair demais o leite da mama, justamente para adequar a produção, né? E para não acontecer mastite também recorrente, né? 4 mastites é um número bem importante de mastite, né? E aí, assim, te alimentar melhor, pode ser falta de descanso, estresse, né? Má alimentação também, baixa imunidade, tudo junto e misturado, né? E aí vem a mastite. Mais o leite parado na mama, né? Dá uma inflamação, uma infecção, e aí já viu. A Flávia. Tem um bebê de 2 meses, gostaria de saber se é normal. Qual o motivo que ele puxa a mama, puxando a cabeça para trás? E o que eu posso fazer para ele não fazer isso? Tá, bebê de 2 meses já é um bebezinho que mama mais rápido, que já aprendeu a mamar. Se está em aleitamento exclusivo, se não está em uso de chupeta, mamadeira, né? O que isso pode significar? Geralmente é um momento onde já diminuiu bastante o fluxo de leite no primeiro seio e é um sinalizador que tu pode passar para o segundo seio, tá? Esses puxões do bebê pode ser um sinalizador que já é possível trocar de seio naquela mamada, tá? Às vezes acontece também de o bebê querer se posicionar, tá mal posicionado, tá? Né? Sentindo desconfortável, ele quer fazer alguns ajustes, também pode ser um momento que ele queira fazer um arroto, né? Daí dá pra também, se ele ficar puxando demais, levantar, esperar um pouquinho, ver se não é um rotinho. Às vezes é um punzinho, uma cólicazinha também, né? Então, geralmente são esses os motivos dos quais o bebezinho fica puxando a cabeça para trás, tá? O principal deles é a diminuição do fluxo, tá? E se o bebezinho começa a puxar muito, dá pra fazer essa pausa, ver se não é um arroto, ver se não é um punzinho, e aí trocar de seio, tá? Trocou de seio, viu que o bebezinho parou de puxar, era esse o motivo, né? Porque às vezes a mãe fica
com aquele padrão de recém-nascido, né? De mamadas de recém-nascido. Isso vai mudando com o tempo, né? A cada mês é outro bebê. Então, se o bebê vai se desenvolvendo, vai mudando o seu padrão, né? De crescimento e desenvolvimento, obviamente que a amamentação também vai mudando com o tempo. Não fica sempre igual. O primeiro mês é assim, o segundo mês é de outra forma, o terceiro, né? Então, esses padrões vão mudando conforme o crescimento do bebê. E aí a mãe já tem um bebezinho de 2 meses, que já interage, é outro bebê, né? Já aprendeu a mamar, já mama de cabeça para baixo. Mas a mãe ainda tá com aquela cabeça, né, Flávia? Que é um recém-nascido que mama um tempão, né? Que fica horas ali mamando, tá aprendendo a mamar, e às vezes a mãe fica, né, não consegue entender os novos sinais do bebê, porque até então o recém-nascido, né, engata, fica ali, mama, dorme, né? É aquela, não há muita interação, e o bebê recém-nascido, se tu deixar horas mamando, ele vai ficar muitas vezes horas, né? E o bebê do segundo mês já não, já tá mais rápido, já tá mais esperto, às vezes mama em 5 minutos, tchau, não quer mais né? Não quer mais mamar, já quer o mundo, já quer interagir, segundo, terceiro mês, né? Então pode ser um sinal de que já pode mudar de seio, tá? Até porque o bebê já tá mais rápido, mama com mais eficiência, né? A mama também já tem horários pré-determinados em média de mamada, não é mais aquele recém-nascido que às vezes não tem hora para mamar, né? Então a mama também já tá acostumada a produzir só naquela hora que o bebezinho vai mamar no seio. Então a mamada é rápida, tá? Flávia, faz o teste. Oi, Rosane. Oi, Alice. Indicaram o uso de intermediário no hospital por ter bico pequeno. O que fazer para tirar o bico de silicone? Que idade tem teu bebezinho? Quanto mais demorar para fazer os treinos, pior é, tá? Os treinos para tirar o bico de silicone, inicialmente a gente precisa assim, ó, posicionamento, prega de apoio, né? Essa técnica, estimular reflexo de abertura, manter a preguinha de apoio quando o bebê engata. É imprescindível que essa técnica esteja redondinha para fazer os treinos da retirada do bico de silicone, tá? Dependendo do tempo, o bebê se acostuma com o plástico, né? Fica mais difícil retirar, então tu pode começar a mamada com o intermediário, matar um pouquinho a fome e depois tirar o intermediário e colocar rápido o bebezinho, né? Deixar o teu bebezinho também em contato com a tua pele, por exemplo, dormindo ali com a boquinha no mamilo, sabe? Para ir se adaptando, se acostumando com essas novas sensações, né, de pele, porque o bebezinho se acostuma com o plástico, né? Então, tem essa questão muito sensória no bebê, né? Que até então muitos bebês começam a amamentação com bico intermediário. Obviamente, se o bebê não mama sem, a gente começa a amamentação com intermediário, melhor do que um bebê não mamar, mas a gente já tem que pensar nos treinos, né? Alguns bebês se usa chupeta, precisa tirar, por exemplo, que senão tenta tirar o bico de silicone, mas tem a chupeta, né? Que é um bico de plástico também, né? Então, fazer um trabalho conjunto. As tentativas com bebê sonolento também, sabe? Quando ele estiver acordando, meio que sem muita fome, tentar colocar no peito sem intermediário. Deixar ela bem macia também ajuda, né? Não deixar muito cheia de leite para que tenha mais elasticidade na região da areola, para que ele consiga, quando abrir a boquinha, já na primeira sugada, já tracionar o mamilo lá pro fundão, né? Porque no bico do intermediário, geralmente, o que acontece, né? A gente coloca o bico e o bebê... E não precisa nem estimular o reflexo da abertura da boca do bebê, né? A mãe bota o bico de silicone e vem e faz isso aqui, ó. E o bebê engata no seio, né? Obviamente, faz a pega, porque enfiou lá um troço duro, né? Que é o bico intermediário. E aí o bebê já sai sugando. Essa é a facilidade do bico intermediário. Só que o bico da mãe não é assim, né? Ele geralmente é menor que o bico intermediário, ele é molezinho, né? Pele. Então, precisa, antes de engatar o bebê no seio, estimular o bocão bem grande, né? Então, quando a gente coloca o intermediário, a gente precisa treinar já essa questão do posicionamento, né, de estimular o bebê a fazer o reflexo de abertura da boca antes de engatar no intermediário, né, para que depois os treinos sejam mais fáceis sem ele, certo? E sim, ó, quanto mais demorar para fazer os treinos de retirada, pior é. Tem mães que conseguem fazer uma retirada mais, assim, abrupta, por exemplo, assim, ó,
Tira todas as fontes de sucção do bebê, né? Chupeta, se tiver com uma madeira, bico intermediário. E aí vai lá, óbvio que o bebê vai ficar estressado e tal, mas pela necessidade da sucção, o bebê acaba aceitando, tá? Então é uma retirada mais abrupta. Tira tudo e deixa só o peito, né? Enquanto o bebê não tá pegando ainda. Vai lá, extrai o leite materno, dá no copinho, dá na colher dosadora e daqui a pouco o bebê vai ir pro seio por necessidade de sucção, porque vai ser a única forma que esse bebezinho tem para sugar, tá? Essa é uma das estratégias, uma retirada mais abrupta, né? Mas tem bebê que chora muito e que também, né, tem bebês que são mais calmos, que a mãe consegue conduzir mais tranquilamente esse bebê, porque depende da personalidade do bebê também, né? E também do jeito da mãe em enxergar esse processo, né? Tem a individualidade da mãe e a individualidade do bebê, né? Bebês mais irritados, mais bravos, que choram muito nesse processo, muitas mães não conseguem tolerar isso, né? Então tem que ser uma retirada mais gradual, começa a mamada com ele, mata a fome, depois vai sem, aí o bebê pega um pouquinho, já começa, né? Opa, é diferente, daqui a pouco solta, fica irritado, aí bota o intermediário de novo, deixa sugar um pouquinho, daqui a pouquinho tira, vai de novo, pega o bebê mais sonolento, né? Então, assim, não tem uma receitinha muito redondinha de bolo, né? Mas a gente precisa pensar no intermediário como uma forma, né, de temporária e de começar os treinos o quanto antes. Mas a técnica tem que estar redondinha, a posição que funciona muito para ajudar o bebê a manter a pega sem o intermediário é aquela tradicional de braço invertido, onde a mãe apoia a cabecinha do bebê aqui, ó, e a outra mão vai lá no seio em forma de U, assim, ó, a tradicional invertida. E aí, nessa posição, a gente consegue estimular a abertura da boca e ajudar o bebê a manter mais a pega na areola, tá? Mas eu já tive casos que a gente treinou várias técnicas de tudo, assim, sabe? Geralmente bebês maiores, tá? De 1 mês, 2, 3 meses. Esses bebês já são bebês super espertos, assim, sabe? São uns aviões, né? Enquanto for os treinos no primeiro mês, é um bebê que é muito reflexo, sabe? É um bebê muito primitivo, né? Então a gente consegue muito mais fácil enganar o bebê, né? Agora, bebês maiores é mais difícil. Então, eu já tive casos que a gente trabalhou de todas as formas e a gente não conseguiu tirar, sabe? Então, é a singularidade da amamentação, né? E de todas as suas teias, né? A mãe é tão singular, o bebê é tão singular, que fica, às vezes, difícil, assim, de a gente criar regras, né? E muitas técnicas que funcionam para muitas duplas, né? Para outras pode não funcionar também, né? Agora, às vezes também essa questão de indicar o uso do intermediário no hospital, sabe, é um pouquinho de falta de treino mesmo, de treinar a técnica, sabe, de acalmar, que eu vejo, né? Eu já trabalhei em hospital também, né? E muitas profissionais que trabalham em maternidades, né, não tem, assim, talvez o tempo ou o tato, ou a disponibilidade de parar ali com aquela mãe, sabe? E treinar posicionamento. Poucos profissionais fazem isso com as mães, sabe? E tem aqueles que acham que sabem fazer a técnica, ensinar e não sabem, né? Então, também tem isso, sabe? Que é aquele início que o bebê é muito sonolento, que a mãe não tem habilidade, também tá no pós-parto, né? Tudo é mais difícil. De ter a paciência dos treinos, de acalmar o coraçãozinho da mãe, sabe? Tem muito bico intermediário sendo indicado lá na maternidade sem necessidade. E aí a mãe já fica insegura também, né? Muito bico intermediário sendo usado para resolver problema de dor na amamentação também, né? E aí entra um outro problema. Ao invés de resolver a causa da dor, não, né? Não resolve a causa e vem o bico intermediário. E aí a dor é menor, né? E aí tem mais um outro problema ainda em cima da dor, né?
Resolve, por exemplo, a lesão, mas daí tem um outro problema que é um bico intermediário, que prejudica na produção de leite, altera a forma de sugar do bebê, o bebê precisa fazer mais força para sugar, muitos bebês têm baixo ganho de peso com um bico de silicone, né, que são que acontece muito frequentemente, né, e que é por isso que quando a gente coloca um bico, eu mesma já tive que indicar bicos intermediários, né, mas a gente coloca com ressalva de que a gente precisa trabalhar a retirada desse bico intermediário. E aí tem mães que ficam com medo de tirar, de sentir dor de novo também, né? Tem essas questões maternas, né? Eu tenho uma grande amiga que é nutricionista também, que ela começou a amamentar a Júlia, né? Eu sou Dinda da Júlia. E ela tem o bico bem pequeno e a mama bem densa, assim, sabe? E a Júlia tava com muita dificuldade de manter a pega na areola, ela escorregava muito pro mamilo. E ela sentia muita dor, a Carol sentia muita dor, e ela, Rosane, eu não vou amamentar. Ela disse assim, ó, eu vou parar de amamentar. Eu, não, se tu vai parar de amamentar, nós vamos usar o bico intermediário, e em seguida nós vamos trabalhar a retirada. Aí, compramos, né, indiquei o intermediário adequado, que tem tamanho, né, ensinei como colocar, a forma correta, ensinei o posicionamento, porque mesmo com o bico intermediário, o bebezinho tem que mamar com o posicionamento adequado, com a pega adequada, né, com todos os pré-requisitos da técnica. E aí a Carol parou de sentir dor, assim, muito rapidamente, a Júlia tava mamando super bem, o leite desceu e tal, e aí o que aconteceu, né? Eu pensei, tá, vamos lá, Carol, vamos tirar o intermediário agora, né? Passou uma semaninha ali, tá tudo bem com a amamentação, não tá me sentindo dor, né? Então vamos trabalhar a retirada. Vocês acreditam que ela não quis? Ela ficou amamentando um ano inteiro com um bico intermediário e ela nunca quis tirar. Na verdade, assim, não foi um ano, foi menos de um ano. A Júlia desmamou antes de um ano, ela chorava, né? Por quê? Porque foi um desmame precoce, porque tinha o uso do bico intermediário e tinha o uso da chupeta. A Júlia, de um dia para o outro, acho que foi 10 meses, eu acho, não queria mais o peito. E a Carol chorava desesperada, né? E foi um desmame precoce causado por bicos artificiais, infelizmente, né? Então foi um caso, obviamente, que muito do meu lado, né? Que eu indiquei o uso do intermediário porque ela ia parar de amamentar, ela já estava decidida a parar. Só que ela não quis mais tirar porque ficou com medo de sentir a dor de novo. Então tem também isso, tem mães que tem medo de tirar o intermediário, né? Que, daquela forma que tá funcionando, tá indo bem, deixa assim. Bom, se não é um problema pra mãe, né, também. Se um problema só é um problema quando é um problema, né? Então, se o bebê tá ganhando peso, se a mãe tá se sentindo confortável naquela situação, né? Então, não é de fato um problema, né? Melissa, vi muitos bebês prematuros ultimamente já em uso de fórmula. Nosso banco de leite fica uns 60 quilômetros. Prematuridade, uso de fórmula, é difícil, assim, de manter uma mãe de um bebê prematuro, né? Um bebê internado numa UTI neonatal e manter a produção de leite na demanda desse bebezinho prematuro, sabe? A mãe geralmente não consegue fazer extração frequente, o estímulo também é menor nas bombas, né? A mãe tá sem o bebezinho, então tem um monte de fatores emocionais e é muito difícil. É uma mãe que eu trabalhei 6 anos em banco de leite e olha, era bem difícil de manter aquela mãe motivada a extrair o seu próprio leitinho e conseguir de forma exclusiva, né? Então é muito frequente o uso da fórmula em prematuros internados em UTI por conta disso, porque as mães não conseguem manter um volume exclusivo de leite materno. Rosa, obrigada, quero divulgar, você é ótima, vai direto ao ponto, suas explicações esclarecem tudo. Ai, fico muito feliz. Tento ser o máximo didática possível, né? Porque às vezes a gente tem tanto conhecimento, assim, que acaba que a gente muitas vezes não consegue ser didática, né? Eu tenho muito medo de não ser didática e de não conseguir explicar, assim, de forma que fique claro, entendido, né? Porque às vezes a gente vê, assim, tem profissionais que tem tanto conhecimento que tu sabe que aquele profissional tem o conhecimento, mas não consegue se comunicar, não consegue ter didática, né? Então, nesses anos eu fui desenvolvendo essa didática, né? Obviamente, porque eu preciso ensinar
as mães, por exemplo, né, entender esse processo, como ajudar o bebê a mamar, enfim, né, como aplicar todas as técnicas. Então, a gente vai desenvolvendo, né, uma didática que seja mais entendível, né? Então, só usar termos técnicos assim que a mãe não entende. Ai, gente, faltam 25 segundos para acabar minha live, tá? Ainda tiveram algumas perguntas aqui. RN que quer sugar dia e noite, diz a Elisane. Faz parte, Elisane, tá? Dia e noite, RN, é isso aí, não tem mais dia nem noite, né? Bom, ficaram algumas dúvidas aqui para trás. Eu agradeço a presença de vocês. Até quinta-feira na minha live SOS Amamentação.